Que a paz do meigo Rabi da Galileia possa estar em nossos corações essa noite. Então vamos lá. Avisando que qualquer pergunta que nós não soubermos, com certeza a gente vai pesquisar e trazer. E um grande abraço aí para todos que se encontram pela internet, né? Os amigos aí de São Paulo, a doutora Suzuko, Maria da Graça, doutor Ney, o Alamar. Em Portugal, ao José Lucas, que está sempre aqui conosco aí. Também ao Vitor Féria, a Helena, a Maria Luísa, a Leonor também. É muita gente, Luci, né? Tá igual um programa de televisão, né? A doutora Elizabeth lá na Escócia, que esteve aqui conosco no final do ano, fazendo pesquisa, e tantos outros aí, são muitos outros. Podemos começar, então? Vamos lá. Primeira pergunta. Uma prece pode melhorar uma pessoa? Quero dizer, uma pessoa orando todo dia pode se tornar melhor? Olha, tem vários exemplos disso, né? A gente vê que no Oriente Médio lá tem o Muro das Lamentações, tem aqueles que vivem falando de Alá em outras línguas, né? Do Deus, e não tem se melhorado muito. O bandido pode entrar na igreja e ainda pedir a Deus para que ele possa ter êxito ao matar aquela pessoa que ele vai matar. Não é verdade? Se nós analisarmos o Pai Nosso, onde Jesus nos deixou que existe algo muito básico que as pessoas não prestam atenção. Veja como as pessoas estão tão alienadas que elas, ao rezarem, orarem, elas fazem assim, no pedacinho que tem assim, ó, nos perdoa conforme nós tenhamos perdoado as ofensas dos outros. Então a gente não perdoa as pessoas, mas nós queremos ser perdoados. Não é verdade? E existe uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 660 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, com muita propriedade, pergunta muito parecido. A prece pode melhorar o homem? Essa é a questão 660. E a resposta, sim. Se ele orar com fervor, com confiança. Quantas vezes se ora com confiança e com fervor? Quantas? Muitas vezes a confiança é só de uma noite, no outro dia já vem o desespero de novo, nem paga para ver. Há pessoas que fazem prece, que oram, mas que oram porque é o desespero. É porque o negócio está feio. Aí parece que me dá uma coisa, uma vontade de rezar, de orar, de procurar Deus, de procurar alguém religioso, de procurar uma casa espírita, de procurar uma igreja. Aí a coisa está feia. E nessa mesma resposta da 660, a espiritualidade conclui ali de que se a pessoa reza com fé e muita confiança e muito fervor, ela pode fazer com que Deus envie os espíritos e ela também pode ter mais força para combater as tentações. Mas o que eu acho mais interessante na questão 660, sabe o que é? Não é essa parte. É a parte que Kardec mostra ser um homem de lógica, de inteligência, de preparação, de neutralidade. Quando ele fala assim, está lá no meio da 660, mas ocorre que certas pessoas, é mais ou menos assim, que certas pessoas têm um caráter mau, são ciumentas, são invejosas, são coléricas, são carentes de benevolência e de indulgência, e muitas viciosas. Olha o que Kardec fala. Allan Kardec tem muita razão de colocar isso para a espiritualidade, porque o que Kardec quer saber mesmo é se as pessoas que são, vamos supor, invejosas, coléricas, raiventas, que aí fora é uma educação, dentro de casa são pessoas que não têm paciência com nada, sei lá, não sei. Agora, uma hora antes no trabalho ou com outra pessoa, não, tudo bem, amanhã eu venho. E por dentro, Então Allan Kardec no século XIX, com muita propriedade, ele coloca no meio das 660 e 661 uma observação grande perguntando com a interrogação: e essas pessoas? A oração delas tem alguma força? Pessoas ciumentas, invejosas, coléricas, pessoas que têm carência de benevolência e de indulgência. Ele está se referindo àquelas pessoas que não praticam a caridade, que não se apiedam das pessoas que sofrem, que não perdoam. E mesmo assim essas pessoas oram também. Fazem preces, rezam,
E pedem coisas, e exigem coisas. E o que falar quando Allan Kardec coloca entre essas duas perguntas, falando das pessoas viciosas, que tem o vício da sexolatria, o vício da fofoca. Porque não basta só orar. Tem muita gente que não entende que tem que vigiar, mas não é vigiar a vida dos outros, é vigiar, se vigiar. Muita gente entendeu errado o que Jesus disse, orar e vigiar, mas não é vigiar a vida dos outros. E hoje tem muitas maneiras de se vigiar a vida dos outros. Antigamente era só vigiar o vizinho, a vizinha, vigiar o colega de trabalho. Hoje tem o tal do Facebook. A pessoa fica vigiando a vida dos outros, o que a pessoa posta, o que tem. E tem gente que conta a vida toda, né, no Facebook, né? Agora eu estou comendo, agora eu vou andar, agora eu estou... Será que isso não é uma carência também? Que os outros, para ter amigos virtuais, para os outros saber da vida? Será que não é uma carência? Orai e vigiai. Não basta só orar, fazer prece. E o que completa esta pergunta é o seguinte: não satisfeito, e Allan Kardec faz essa observação, mas não é respondido logo nas 660 ainda, quando ele faz a colocação. A espiritualidade mais ou menos diz assim na 661 e 660, que Deus sabe discernir o bem do mal. E completa na 661 a resposta dos Espíritos, que a prece não atenua a falta, ou não apaga a falta, as nossas faltas, a prece. Não é você fazendo uma prece que as faltas vão desaparecer, que você está manipulando, perseguindo, caluniando, fofocando, inventando, e mesmo assim está orando e ainda vai para a casa espírita, seja ela qual for, ou a igreja, ou seja qual for. Tudo tem um limite e um equilíbrio. Se a pessoa é desconfiada demais, ela é doente. Os espíritos pegam aquelas pessoas para fazê-las como instrumento de desconfiança, de jogar desconfiança dentro do espiritismo, dentro da mediunidade, dentro de qualquer coisa. Tudo demais é veneno. Então, na 661, arremata a espiritualidade no final. E diz assim, ó, que a pessoa, para ser perdoado, ela tem que mudar a sua conduta. Olhem o final da 661. Que a pessoa, para ser perdoada, ela tem que mudar a sua conduta. Não adianta só fazer o Pai Nosso, tem que mudar a sua conduta. Se a gente errou, qual é a forma de a prece ter força? Por isso que muita gente pede, os outros não... Ah, fulano pede, engraçado, né? Ele recebe logo. E eu peço e não recebo. Observe a partir de hoje, ao chegar em casa, vai ler a questão 660 do Livro dos Espíritos, até a 661, e perceba se você não está enquadrado dentro daquelas observações que Allan Kardec faz. Isso diminui o merecimento, porque a prece está conjugada com o merecimento e com a lei de causa e efeito. Isso é que é mágico, que é belo, que é lógico, que é maravilhoso na doutrina espírita. O movimento espírita é uma coisa, é feito de pessoas também que erram. Agora, a doutrina espírita, o conhecimento, a ciência espírita, que veio através dos espíritos, compilada por um cientista, um poliglota, um homem que na meia-idade conheceu, isso é muito sério, é muito lógico, muito verdadeiro, e ainda vai varar muitos e muitos e muitos séculos ainda. Porque Jesus é tão atual, depois de 2000, né? E poucos anos, imaginem o estudo dos espíritos, que não tem religião. Quantas pessoas fazem prece para receber psicografia? Ah, eu quero receber, aí eu vou acreditar. Ó a chantagem. Se você vier, papai, eu vou acreditar. Mas teve gente não, que disse assim, olha, se só aparecer o nome lá, é um presente que o senhor me dá, vovô, nono. E aqui ninguém sabia, a pessoa não deixou o nome em lugar nenhum, estava sentada e o avô veio e deixou o nome. A pessoa fez secretamente na mente. Mas essa pessoa está com merecimento. Deve ser uma pessoa que não estava invejando, não estava colérica, não estava com ciúmes, não estava com avareza, não estava fazendo manipulação contra as pessoas, vigiando a vida das pessoas. E outras que até os espíritos estavam aqui, não deram nome porque a pessoa não merece, é chantagista. Gosta de fenômeno, mas não gosta de se aproveitar das lições que vêm através das psicografias. Ao passar ali, que eu estava respondendo umas questões lá dentro, corrigindo algumas psicografias, quando eu passei ali dentro para conversar um pouco com o pessoal comentava que está cheio de perguntas ali, no Facebook, sei lá, nos e-mails,
sobre se meu trabalho vai dar certo. Ó, se eu for fazer isso, eu sou uma cartomante? Vou botar um negocinho na cabeça, uma rosa, e vou cobrar dinheiro? Não estudamos para isso. Isso não é lícito, isso não é correto. Olha, quando Moisés desceu do monte, está lá no Velho Testamento que disseram para ele proibir o pessoal de receber, porque todo mundo quer saber se meu cabrito vai morrer, se minha cabra vai dar cria. Não mudou muito hoje. As pessoas não querem se esforçar. É tão fácil de prever o futuro, só é mudar, só é melhorar, que tudo melhora. É isso que eu tinha para responder dessa questão da prece. Pessoas vivas podem se encontrar fora do corpo? E por que isso acontece? Vamos começar pelo final. Isso acontece porque não é um fenômeno, é natural. Nós, quando dormimos, o nosso espírito, ele sai do corpo. Ele procura, quanto mais liberdade você dá ao teu espírito, quanto mais você alimenta o seu espírito, mais liberdade ele tem. Porque tem gente que não alimenta o espírito. Desculpe, dorme, não me lembro nem que o espírito existe, acorda, não, são materiais. As pessoas materialistas não são aquelas que acumulam bens. As pessoas materialistas são aquelas que nem percebem que tem um espírito. Que a matéria também é o corpo. Mas na questão 414 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta se duas pessoas vivas podem se visitar durante o sono. Olha a pergunta. 414. Se duas pessoas vivas podem se encontrar durante o sono? A resposta é sim. Sim. E ainda a estudada ainda faz assim, é como se achasse tão boba essa pergunta, que ele responde assim para Kardec: sim, há muitas pessoas que nem se conhecem nem se conhecem, não se conhecem aqui, mas se conhecem no mundo espiritual e se encontram. E ainda ele diz, para finalizar essa resposta a 414, e muitas têm amigos em outros países. Olha, isso responde a tanta coisa, responde a pessoas que eu vi aqui. A gente fica calado, porque depois a gente está saindo da psicografia, mas a gente escutou gente depois comentar assim: mas meu pai não conhecia o meu marido em vida. Olha só. Olha que mente, que mundo pequeno, né? Olha, se a gente se conhece, tem conhecidos em outros países, pessoas que a gente nem se conhece, mas que a gente se conhece no mundo espiritual, não é? Ou, cuidado, é melhor trocar a cadeira. Pega essa cadeira ali, ó. Então, se nós nos conhecemos, não vamos ficar curiosos não, é só as cadeiras estão ficando velhas também, né? A gente, se cada um quiser doar um banco aqui, confortável, com um sofazinho, a gente aceita, viu? Veja bem, como é que se faz um comentário desse? Nós ficamos calados porque assim, a gente tem aprendido muito que a gente não pode querer que as pessoas entendam tudo. Olha, isso também é ser materialista? É. A pessoa, não, mas meu pai e o meu marido não se conheceram em vida. Aí devia ler essa pergunta, questão 414 do Livro dos Espíritos. Que nós podemos estar em outro país, outro país, mas a gente já se conhece. A gente pode estar aqui e outra pessoa está em outro mundo. E a gente conhece pessoas em outro planeta, em outro mundo. É que é a visão pequena, orgulhosa, sabe? Tem gente que tem problema consanguíneo. Às vezes os filhos adotados são mais filhos do espírito do que aqueles que são consanguíneos, que são os inimigos de outras vidas. Filhos que quando chegam a certa idade se rebelam contra nós, mostram realmente o seu egoísmo. Que nada, você... Não pode ser assim. Engraçado, né? A mãe amamentou, fez de tudo. A mãe e mães, né? Tem mães que abandonam também. Só dão cria, né? Mas as mães, aquelas que criam, né? Dizia uma das minhas avós que às vezes a pessoa cria cobra para morder, né? Amamenta, faz tudo, depois a cobra, quando faz alguma coisa, controla, né? Mas isso é real. Vem o Espiritismo nos mostrar e nos alentar disso aí. Porque imaginem pessoas que têm os seus conflitos, porque tem pessoas que têm um filho só, uma filha só, uma mãe só, né? Um pai só, e tem uma falta quando eles partem para a espiritualidade. Por quê? Porque são espíritos afins. Tem pessoas que partem outras pessoas, as pessoas não sentem falta. Sim,
Pode-se encontrar pessoas vivas, está lá na 414 e tem outras referências também em vários livros hoje, né? Tem também o Sono e os Sonhos, que vai ali até da 400 a 412. Porque sentimos antipatias por pessoas que nem ao menos conhecemos? Sim. A antipatia, ela é uma, como costuma se dizer, é gratuita ou gratuita, né? É algo que está inserido no contexto. Porque como é que você pode olhar para uma pessoa que você nunca conheceu? Muitos casos são preconceitos, ou são rivalidades, mas existem também, porque a palavra antipatia vem da palavra grega, né? Que é antipateia. Anti é igual a contra. Pateia igual a afeição, então é uma contra-afeição. Na verdade, a antipatia seria, a grosso modo, dizer que é uma aversão que uma pessoa sente por outra pessoa. Existem pessoas que antipatizam por serem diferentes. Por exemplo, as pessoas ativas, elas se antipatizam com as pessoas racionais, porque a pessoa racional é mais tranquila, ativa, já, ai meu Deus, não aguento ver essa pessoa demorada. E as pessoas racionais fazem assim, ai que louco, isso aí é uma pessoa estressada, vai morrer logo. Vocês estão rindo, mas é. E as pessoas emocionais assim, ó, com as pessoas ativas, ai que pessoa sem coração. Com racional, a pessoa, meu Deus, isso aí é uma avarenta, é um monstro, é frio. E a pessoa racional diz assim, meu Deus, é muito molenga, dá tudo, vai ficar sem nada. Ninguém está certo, ninguém está errado, são percepções, visões, modo de ver de maneira diferenciada. Não fazendo nenhuma apologia, mas nessa obra Arqueologia do Ser, nós falamos, né, ali, que é um livro que não é psicografado, foi escrito por nós, falamos sobre essas questões ativas, racionais e emocionais. Agora, no Livro dos Espíritos, na questão 389, Allan Kardec questiona a seguinte forma, na 389. E a repulsão instintiva que algumas pessoas sentem, de onde se origina? Olha, uma repulsão instintiva, de onde se origina? A resposta é assim: de espíritos antipáticos, que se adivinham, de espíritos antipáticos, que se adivinham, mesmo sem se conhecerem e mesmo sem se falarem. Olha como o Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso de respostas. Em vez de vir aqui, né, escutar essa coisinha que está falando, respondendo, devia ler o Livro dos Espíritos, está tudo lá. Mas o brasileiro é preguiçoso, né? Ele quer sentar aí, deixa esse Zé aí, ele que responda para nós. Tudo bem. Mas está lá no Livro dos Espíritos. É um livro de estudo, nós vamos ter um estudo na casa, né? Esse ano do Livro dos Espíritos, vocês estão convidados. Procurem saber lá na saída. Nós vamos fazer jus a essa mudança que a espiritualidade fez por conta do projeto Identidade Eterna e vários projetos nós temos aqui. Então eles nos colocaram para a gente emendar o Recanto do Saber, junto do nosso nome. Para a gente realmente, porque o que faz a diferença é um conhecimento. Se eu me conheço, se eu conheço o meu espírito, eu posso fazer a diferença até no meu desencarne, até no meu sofrimento, até numa doença, até em qualquer situação. Se eu tenho instrução do meu espírito, eu sei que isso aqui é passageiro, eu também vou ficar mais forte. Esse é o objetivo de nós fazermos nossa pequenina missão aqui, todos nós que somos da comunidade, né? Esse aí é o Recanto do Saber. E vocês também fazem parte, tá certo? Então seria essa a resposta. A antipatia, ela nasce de várias formas, né? Existe essa mais forte que o Livro dos Espíritos nos coloca, que são espíritos antipáticos, que está lá na 389, mas nós temos também aquilo que falamos, que as pessoas ativas, as pessoas racionais e emocionais podem ter uma antipatia por visão de mundo diferente ou por ver de outra forma. Também pode haver a questão do preconceito, da rivalidade. Por isso que existe um ditado que diz que se Jesus não agradou, a gente não procure agradar todo mundo, não é verdade? Porque você não vai agradar todo mundo. Há pessoas que, quando tem rivalidade com a pessoa, ou a pessoa diz verdades, se você disser verdades, você vai ter poucos amigos. Mas os amigos que você tiver são verdadeiros. Porque os falsos amigos, eles não suportam verdade.
porque é por interesse. Uma pergunta que eu amo, é um lema de vida para mim, na minha vida profissional, é a questão 825 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual seria um dos maiores males assim de uma pessoa ter, né, dentro de si. É uma pergunta, não é bem assim, eu acho que melhor do que essa daí. Eu só gravei a resposta. Quer dizer, gravei como aprendizado, né? Não é decorar. É de que uma das piores coisas é as pessoas que têm amizade por interesse. O interesse pessoal, está falando. E hoje o mundo ocidental, principalmente, engloba a Europa, engloba o Brasil, engloba os americanos, engloba as Américas, que são os ocidentais assim, né? E às vezes as pessoas têm amizade por interesse. Isso é horrível, porque no dia que tu cai financeiramente, as amizades não existem. É quando você vê os amigos, os parentes que gostam de você. Quando você cai, quando você está bem, ou quando você cai, a única pessoa que vai aparecer é lhe convidando para coisas erradas, para beber, para fumar, para tomar droga. Aí tem dinheiro, mas para te dar um pão, alguma coisa, um empréstimo, pagar a tua força, a tua luz, a tua água, ninguém vai aparecer. Então, não tenhamos amizade por interesse, mas tenhamos interesse por amizades verdadeiras. Vamos a uma pergunta da internet que chegou às 18h21. Por que de uns tempos para cá estou com a sensação de que alguma coisa vai acontecer e fico como se eu estivesse ansiosa? Continuo a fazer meu evangelho e orando sempre por mim e por todos. Mas queria saber como lidar com essa inquietação. Desejo muita paz e saúde a todos vocês. Que Deus ilumine sempre o seu Zé Araújo e a todos da CEIU. Obrigada. Muito obrigado. Ilumine mesmo, que o negócio está escuro. Então, olha, essas sensações são diversas. Eu não vou responder só para a pessoa da internet, tá? Um nosso muito obrigado por ter feito a pergunta, mas a gente gosta de responder para todo mundo, né? Para que isso também possa servir para todos. Então nós vamos mais ou menos articular aqui 3 variáveis de resposta. A primeira delas, nós temos que analisar quando isso acontece, nós estamos fazendo o evangelho, essa sensação de que algo vai acontecer de errado. Existem algumas pessoas, alguns comportamentos que têm. Por exemplo, a minha esposa ela é de um grupo de um comportamento aqui. Eu analisei mais de 1000 pessoas desse comportamento, espalhados desde a Alemanha, desde a Suíça, desde São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, Blumenau, Timbó e já, por aí. E todas elas me respondiam que têm uma sensação de pensar o pior do filho e da filha. A minha mulher mesmo já viu a minha filha de tantas coisas e não aconteceu. Quando veio acontecer foi quando ela tinha já 13, 14 anos ali, 14 anos, quando aconteceu um acidente com ela, mesmo assim ela foi salva, né? O carro jogou ela longe, bateu lá, bateu aqui, jogou a 6 metros, né? E ela, pelo que todo mundo viu, achou que ela tinha morrido. Ela só teve um rachamento no crânio, nada, só um arranhãozinho aqui. Por que isso? Porque o que é que a gente vive fazendo, eu e a mãe dela? A gente vive falando da vida dos outros? A gente vive fazendo o quê? Aqui, lá no CEAM, aqui, e muita gente perseguindo a gente, ainda fala mal, ainda faz isso, não faz aquilo. Aí a recompensa é que a gente não merecia sofrer. Talvez a Débora merecesse mais do que a gente, talvez a gente merecesse mais do que ela. Não é verdade? Mas, tirando isso, todas as sensações que ela tinha é que alguma coisa vai acontecer e nunca acontecia, porque isso faz parte deste comportamento que nós analisamos durante anos. São 14 anos que a gente obtém. São mais de 1000 pessoas dizendo isso. Isso já é ciência empírica, é comprobatório, é comprovado. Agora, tirando essa parte, existe outra parte que espíritos aproveitam-se de circunstâncias. E quem nos diz isso? É a questão 472 do Livro dos Espíritos. Onde a espiritualidade é perguntada pelo senhor Allan Kardec de que? Como é se os espíritos podem se aproveitar das nossas circunstâncias, dos nossos defeitos? Sim, a resposta é sim. Pode aproveitar da circunstância, inclusive lá tem até um exemplo de que os espíritos de Allan Kardec, não é que você encontrou um maço de dinheiro e que os espíritos colocaram o dinheiro ali que é de outra pessoa para você não entregar. Não. Eles vão ativar para que você sinta vontade de não entregar o dinheiro. Assim, quando você está fazendo o evangelho e você não passou da linha. Qual é a linha que eu falo aqui? Muitos trabalhadores demoram anos para dizer, agora eu entendi a linha que você falava. A linha é que tem um processo para passar na linha. Às vezes a gente está bem pertinho da linha, mas faz assim, não, eu vou me revoltar. Passou da linha, já não acontece mais essas sensações.
fica fortalecido, aí vale o início da questão 660 sobre a prece. Eu, com merecimento, não faço nenhuma daquelas colocações que a Kardec fez, eu vou passar da linha e não vou mais sentir essas sensações de que algo errado vai acontecer. Terceira variável, hipótese de estar acontecendo isso. É o seguinte, se uma pessoa ela está fazendo o seu evangelho de modo errado, faz o evangelho por obrigação, faz o evangelho porque disseram agora comecei, não posso parar. Como pessoas que vêm na casa espírita, porque se não vier ficar com medo, vai acontecer alguma coisa, meu câncer vai voltar, meu Deus, e eu vou sair do emprego, é melhor eu ir. Isso não é bem, porque não existe o esforço. Tem pessoas que não têm vontade de vir para cá, quando vêm, dizem, meu Deus, ainda bem que eu vim. Então pode acontecer essas três coisas, nessa questão de achar que algo vai acontecer. E também, aí eu ainda nem falei que ia ter quarta, né? Mas eu vou colocar uma quarta. E também, né? Agora é a espiritualidade que está me ajudando aqui. E também pode ser que a pessoa está sendo preparada para algo que é inevitável acontecer. Mas se ela se esforçar muito, talvez não aconteça. E talvez vai acontecer, mas ela está sendo preparada para que isso aconteça. Está sendo fortalecida. Ok? Então seria mais ou menos assim. Isso é que o Espiritismo nos ensina. Buscar lógica, o bom senso, a análise. Porque se você for pedir um conselho a uma pessoa muito mística, que tem dentro do Espiritismo, a pessoa faz assim, ó. Quando tu me perguntou, me arrepiei todo. Olha, aí já dá sua opinião pessoal, mistificamente, com espíritos místicos que acompanham ela. Espíritos perturbados, e você vai pedir conselho. Conselho você tem que analisar a pessoa. Pedir um conselho a pessoa que é nervosa, pedindo calma, né? Você acha que eu devo me acalmar? E a pessoa é braba e nervosa? Se eu fosse você, não se acalmava. Metia a mão nele. Quer dizer, pediu um conselho a pessoa errada. Né? Aí também você vai pedir um conselho a uma pessoa assim. Você acha que eu devo reagir porque o meu marido está me batendo todo dia? Ou minha mulher me bate todo dia? Vai pedir uma pessoa calma que não gosta de conflito? A pessoa assim, reaja não, fique na sua. Então, saúde. A questão do conselho, como a questão da pergunta, tem que ser analisada no bom senso e na razão. A gente colocou essas 4 versões que com certeza está incluso uma das 4 o caso dela. Mas é bom que ela estude também, que ela perceba, que aí vai dizer, se eu percebo isso, se eu estudo, eu também vou me defender mais fácil lá na frente. O Dr. Hernani Guimarães Andrade está escrevendo mais um livro? O tema desse livro dá continuidade à sua obra? Olha, eu acredito que sim, né? A gente está um pouquinho agora a gente está feliz porque vamos mudar um pouco o nosso trabalho e a gente estava terminando 2 livros da área profissional. Senão eu não como, né? E tem uma lei no Espiritismo. Primeiro, meu pão de cada dia, senão não é? O negócio estava... O Seio fez assim, né? E o negócio estava fazendo assim para mim, não é isso? O Seio ficou mundialmente conhecido, mas o outro rapaz que não é o Zé Araújo, né? Ele estava meio... Coitado, a gente deixou ele meio pobre, então ele tem que trabalhar. Mas vai fazer as 2 coisas, sim. Eu só sei dizer, eu não posso, estou autorizado a dizer o nome do livro, mas o subtítulo, eu acho que todo mundo já viu, quem viu na psicografia, que o subtítulo, o segundo slogan, né, que se chama Plasma Eletromagnético, eu acredito que não só... Eu estou esperando ver se o doutor Hernani chega por aqui, né? Estou enrolando vocês um pouco, né? Mas vamos lá, me responda também. Eu não posso responder por eles, né? O que eu posso responder, se dá sequência à obra dele, isso eu não vou saber responder, tá? Porque seria demagogo da minha parte, eu como médio, instrumento, caneta, carteiro. Eu só sei dizer o seguinte, a doutora Suzuko Hashizumi, com a doutora Maria da Graça, é uma psicografia do doutor Hernani, né? As outras você recolhe, né? A Beatriz recolhe, né? Quando é na mesa mediúnica, mas essas... eu tiro a foto e mando diretamente para elas e elas é que estão corrigindo. São coisas que eu não entendo, fala da matéria, fala muita coisa, mas o que eu percebo é o seguinte, ele vai, não é dar sequência às obras dele, é mostrar o outro lado que ele está vendo. Porque as obras dele foi escrita quando ele estava na carne. A visão que ele tem agora, eu só posso dizer uma coisa para vocês, né? O homem, não vou chamar ele de homem, né, mas o espírito, ele tem um quilate muito grande e ele está envolvido com vários outros espíritos, como o Dr. Ian Stevenson, como o Dr. Barnegi e como tantos outros aí que ele tem mencionado, dos espíritos que eu nunca ouvi falar, mas que fazem parte de um estudo no mundo espiritual, científico, né? E um estudo para beneficiar, porque nem todas as verdades nós não estamos preparados para saber, né? Isso foi um dia, o Dr. Hernani me disse, que muita coisa ele não vai poder dizer porque a gente teria que ter nomenclaturas
Por exemplo, já pensou se dissesse falar do plasma eletromagnético para Isaac Newton? Ele podia pescar alguma coisa, mas não ia pegar tudo, porque são neologismos, são descobertas que nós fizemos, né? Por exemplo, quem imaginava o nosso avô que ia ter um celular assim, fazendo tudo isso, mandando dados, né? As pessoas são tão... Muito boa essa pergunta, viu? Mas as pessoas são tão hoje alienadas e bitoladas que elas nem se perguntam como é que pode ela receber uma ligação lá da Alemanha, do Japão, de onde for, dados. Não, pior do que voz ainda é dados, né? Mensagem. E chegar assim tão rápido, né? Mas ninguém para pensar nisso. Quer saber que chega mensagem, eu pago o celular é para isso. Eu não entendo o que acontece, né? Em background, por trás de tudo isso, que é fantástico. Então tem muita coisa que está na nossa cara, segundo o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que inclusive eu não consigo ver também, né? Está na nossa cara, mas a gente não percebe nem quer estudar, porque nós somos ainda materialistas, queremos tocar, pegar, só que estamos naquilo que vemos, né? Mas sim, está saindo essa obra, e não vou dizer agora, porque é surprise, mas já está, o negócio vai recomeçar de novo ali, tá certo? Isso aí me catucaram, eu acho que deve ser de São Paulo essa pergunta. Ah, foi você que fez? Você é de Foz do Iguaçu? Veio de Foz do Iguaçu, um abraço aí. Veio de longe para assistir a palestra, né? Sim. Mas eu estou de férias e aproveitei. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Você falou, Zé, ele fala sobre as nomenclaturas. A gente está muito longe, está muito próximo de poder compreender essas nomenclaturas. Sim, porque o Allan Kardec, uma vez os espíritos deram um puxão, um fora em Kardec, porque Kardec perguntou alguma coisa dele, ele disse assim, não me importa com o que vocês, não me importa o que vocês querem dizer, o importa é que compreendam o que a gente quer dizer. Olha a dificuldade que eles tinham para Allan Kardec. Imaginem que vai haver, através desses novos conhecimentos, mais conhecimento do mundo espiritual. O grande problema dos espíritos, por exemplo, comigo é que eu não gosto de ser médium, nem quero, né? Não fico decepcionado, né? Porque eu realmente não gosto muito, não. É muita responsabilidade. E eles dizem que querem a gente porque a gente não quer ser médium, né? Eu tenho outros defeitos, mas vaidade, orgulho, isso pra mim, eu não nasci com isso, graças a Deus, né? Não tenho vaidade nenhuma. A vaidade que eu tenho é de me vestir. Mas Divaldo também tem, né, Divaldo? Né? Raul Teixeira também tem, né? Tá? Hoje eu queria vir de amarelo, mas não estava lavada a camisa, eu vim de cor de rosa. Fazendo homenagem, né, ao câncer de mama, pronto. Mas isso aí sim, isso aí a gente tem mesmo, né? Tem mesmo, tá? Mas essas nomenclaturas são difíceis, porque as pessoas, existem muitas línguas, né, que diferem. Você vê que você vai ver uma tradução de Bíblia, olha, com todo respeito, a Bíblia brasileira é uma das Bíblias mais fajutas que existe. Eu tirei essa lição quando eu estive na Alemanha em 2006, vendo uma Bíblia luterana antiga, que a pessoa estava meio que traduzindo para mim. Como a gente tem coisas erradas aqui, até ditados, por exemplo, a questão de Deus e Mamon, no aramaico, no hebraico, que não quer dizer aquilo. A questão do rico entrar nos dizendo não tem nada a ver. Ali está falando da pessoa boçal, orgulhosa, e retiraram pelo interesse, porque as pessoas começam a estudar. Não, mas se eu sou boçal, se eu colocar boçal aqui, está contra mim. Então é melhor colocar rico, porque aí o pessoal vai dando dinheiro para a igreja. Não é? De Constantino para cá, né? O negócio dos concílios de Nicéia e tantos concílios famosos, as coisas foram mudando, né? Foram sendo mais adaptadas para o interesse. Por isso que o Espiritismo veio, por isso que vem outras doutrinas, né? Você vê a Seixonoe, né? Esses dias uma pessoa assim, mas como parece com o Espiritismo? Não é porque é uma coisa para um pessoal que vai entender. Não seja egoísta, o Espiritismo não é dono da verdade. Tem pessoas de outros, né, outros caminhos que estão mais elevados do que muitos espíritas. Isso não existe, não existe bandeiras. O que existe é o nosso melhoramento. Muito bem. Então nós temos aqui uma próxima pergunta que também é do nosso jovem ali. Não, Douglas. Zé Araújo, quando você retorna do transe, você sente cansaço ou sintomas físicos ou desconforto? Olha, quando eu saio do transe de psicografia, as pessoas sabem aqui, me dá vontade de correr uma maratona. Eu volto serelepe com uma alegria tão grande. Não é? Só uma vez que houve aqui uma vibração muito negativa, eu acho que tinha em torno de 40 pessoas aí que tinham vindo de fora, e que a maioria fazia assim, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Papai vem, mamãe vem, papai vem, mamãe vem, papai vem, vem aqui, vem, minha filha, vem. Aí aquilo ali deve ter vindo com tudo, mas eu tenho uma proteção aqui, mas só que existe uma lei, que é a lei, e a gente também, eu acho que tinha alguns trabalhadores que não se prepararam tanto, alguns estavam assim, eu queria ter ido para ali.
Não fui. Aqui fora eu não quero ficar. E vocês não podem conter, porque são vibrações dos trabalhadores, de alguns voluntários, junto com aquele pessoal. E eu me passei mal aqui. A minha mãe, né, que inclusive está aqui, que foi uma surpresa, trouxe ela de Recife, está aqui conosco. Ela não saiu hoje porque ela tem medo de trovoada. Ela disse, eu vou morrer. E eu sou um filho brincalhão, eu peguei uma tesoura e um secador. Mamãe, vamos cortar o cabelo. Ela disse, ai meu Deus do céu. Brincadeira, mamãe, é só passar tomar um sustinho. Mas minha mãe estava aqui numa sala, isso aqui estava abarrotado de gente nesse dia. E a gente foi o dia que nós recebemos mais gente naquele dia, foi o recorde, né? E estava lá fora cheio de muita gente. E na sala lá, minha mãe, pelo vídeo, ela... Lógico que eu estava fora, né? Pelo vídeo ela viu que eu né? Não estava bem, estava roxo, vermelho, passando mal. E naquele dia eu saí dali, parece que eu caí aqui na mesa. Só me lembro que eu estava numa maca aqui, que aqui tem vários andares, tem aqui bancadas, tudo, né? Quando eu olhei, olha que mulher bonita, eu estava dizendo para minha mulher, a mulher com cabelão aqui, aquele rosto angelical. E eu olhei para ela assim, eu fiz, desencarnei, ela fez, ainda não. Você vai voltar para ali. Quando eu olhei de relance, eu só vi eu ali assim caído. Mas logo, apagou-se. Né? E aí acho que me trouxeram para ali. Né? Mas eu volto com muita... Lógico que quando a gente está aqui dia de mediúnica, né, desobsessão, que a gente recebe também né, os amiguinhos de vocês que estão perturbando vocês, enquanto vocês estão assistindo palestra, tá tudo ali, vai para ali e fica nas enfermarias. Quando é depois, meu filho, domingo, aí o negócio é... Né? Aí, ó. E vem comprovando, tá? E eles são tudo desconfiados, que isso é bom. Agora, desconfiado demais, olha, aí é perturbada. Eles vão lá para ver assim, ó. A senhora tem alguém assim? Aí a pessoa fica assim, tem. Por quê? Não, nada não. Agora eu quero saber. Pararam de fazer isso, porque viram que não tinha, que comprova mesmo, que o espírito chega a dizer que é fulano com 2 filhos. Aí a gente pergunta só se a pessoa tem 2 filhos. A pessoa comprova. E que tal bairro? Os espíritos chegam a dar até bairro. Tem uns que dizem até o que vocês estavam fazendo em casa. Aquilo ali, tu não sabe qual é, aquilo é ruim. Quando acontece um trabalho desse, é que é um trabalho que a gente está aqui desinteresse. A gente aqui não tem nenhum interesse. Tem um trabalhador ou outro voluntário que ainda está se melhorando, que ninguém aqui é santo, né? Aí às vezes está assim, mas... Aí fica pensando, fica né? Variando. Tem uns que dá desculpa de dizer que o outro não é santo porque ele não está aqui dentro toda hora, não está aqui dentro. Eu tenho que descredibilizar. Isso é assim mesmo, ninguém aqui é perfeito. Eu mesmo sou o que mais tem defeito aqui. De todo mundo aqui, o pior sou eu aqui. Entende? Mas é isso aí. Tá? Quando eu venho desse transe aí, do outro é só ficar cansado e com fome. Chega em casa, né? Aí a gente repõe as energias através de comida. E nesse aqui eu fico, meu Deus do céu, eu fico... A única coisa que não é boa ali é o povo desconfiado. Será que ele não viu no Facebook? Começa a articular um monte de coisa. Isso é que é triste porque eu não tenho que passar por isso. Porque quem não deve não teme, quem não faz nada errado. Mas é chato isso, né? Isso é muito chato. Fui casada 12 anos. Me separei há 1. Mas ainda moro na mesma casa. Não tenho coragem de sair de casa. Tenho medo de me arrepender. O que faço? Isso é muito complicado, né? Pra vocês terem uma ideia, aqui nas conversas fraternas, que as conversas já são fraternas, né? Mas a nossa ficou com o nome de conversa fraterna, vai até o fim agora assim, a conversa fraterna. Senão ninguém sabe o que é. Vocês assim, conversa individual, mas que conversa é essa? Eu prefiro a fraterna. E um amigo lá em Portugal, o Pirilampo, disse para mim assim, mas veja bem, estás a dizer que é conversa fraterna, mas as conversas dentro do espírito tem que ser fraterna, não pode ser pauleira. Não é? Porque se não for fraterna, Mas vai ser conversa fraterna mesmo. E houve um tempo que a gente queria às vezes ser sincero, pessoas que já tinham passado por isso, porque há muito, não é o caso aí, eu vou dar a resposta para todo mundo. Existem pessoas que são, quando desencarnam, são cobradas e ficam até um pouco loucas quando desencarnam. A gente tem na mesa mediúnica ali, na desobsessão, pessoas que ficam fora da casinha depois que desencarnam, porque vivem casamentos de fachada, uniões de fachada para a sociedade. Dentro de casa são separados, mal se falam, mal se respeitam, porque o casal, quando começar a trocar palavrões, impropérios e perder o respeito, é hora de parar, de dialogar, de conversar, de chamar pessoas que tenham mais respeito e moral ou tentarem se resolver sozinhos. Agora,
Dizer se a pessoa tem que se separar ou não, isso não é uma decisão que cabe a nós. O que nós podemos dizer é o seguinte: há pessoas que são apegadas aos bens. Teve gente que já me dizia assim: não, olha Zé, eu não me separo porque eu vou perder tudo. Outros assim: Zé, eu não posso me separar porque é muita coisa envolvida. A família dele me ama, a família dela me ama. Tem gente que é casado com a pessoa, mas com a família da pessoa. Certa feita, Divaldo Pereira Franco, no Lar Espírita Chico Xavier, no ano de 2006, começo de 2006. Era uma manhã de domingo, eram exatamente 10 horas, 39 minutos e 40 segundos, quando foi feita uma pergunta para ele, e essa pergunta quem tinha feito fomos nós, e foi lida a pergunta que a pessoa tem que viver com a outra até o final, mesmo que essas pessoas não tenham afinidade nenhuma e que estão se atrapalhando, e que não existe mais aquele afeto, aquela... E a resposta dele foi assim: liberte-se, liberte-a. Agora, é muita responsabilidade nossa sem conhecer o caso, por mais que nós tenhamos mediunidade, paranormalidade, mas nós não somos nenhum... Agora não tenho, porque tem hora que acontece. Esse ano eu achei que eu tinha perdido a mediunidade, estava tão contente. Sério, sério, sério. Aí, eu acho que é as férias, né? E... Então, aí eu estava fazendo o evangelho lá no lugar profissional, de repente uma senhora vem e faz assim: meu nome é Idelgarde. Aí eu digo: Maria, será que é? Deve ser coisa da minha cabeça. Mas ela disse: meu nome é Idelgarde, diga para fulana que está aí fazendo o evangelhozinho com você, porque dependendo da empresa a gente faz evangelho, né? No caso da nossa a gente faz. Tem luterano, católico e espíritas lá, né? Tá? E aí faz uma prece sem ser com religioso. E aí eu digo: e agora? Aí quando terminou, eu disse assim: olha, quem é Idelgarde que mandou falar para você? Minha avó, mãe do meu pai. Está dizendo aqui que a sua tia está muito bem. É minha tia que morreu. Quer dizer, aí eu digo: ih, rapaz, o negócio voltou. Era só um time. Mas então, a questão de casar e de se separar é uma questão muito pessoal, porque o que envolve, o que nós temos que fazer, primeiro é uma prece com muita verdade, com arrependimento, porque o arrependimento ele tem que vir com a reparação. Um arrependimento sem reparação, ou sem intenção de reparar, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer a reparação, mas os nossos anjos da guarda, os espíritos que nos conduzem, eles sentem e sabem se nós temos essa vontade de reparar, aquela intenção de reparar, e eles vão dar esta oportunidade. Muitas vezes a pessoa faz uma prece: olha, eu quero saber, meu Deus, se eu continuo, se eu não continuo. Mas lá o coração já diz, sabia? Na verdade a pessoa já sabe lá dentro que deve se separar, o que não deve. Isso é muito pessoal, mas eu diria que uma prece e estudar não os bens materiais, estudar a felicidade. Porque bens materiais a gente pode até recuperar. Agora a felicidade, isso, se a gente não buscar pelo menos um pouco nessa vida, que a verdadeira felicidade, né, está dentro de viver bem. E pode ser feito aqui, já aqui. Tem muita gente que é radical: mas a felicidade não é neste mundo. Não, não é bem assim não. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vem falando. Tanto que no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de São Luís, Paris, 1859. Ele responde a uma pergunta de Allan Kardec, nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Limites da Encarnação. E é nesta parte do Evangelho que São Luís responde, que Allan Kardec pergunta se há limites para a encarnação. E a resposta de São Luís, um espírito que foi um grande, eu acho que depois do Espírito de Verdade, e também juntamente com o Espírito de Santo Agostinho e outros, de Erasto, tantos outros, foi uma plague de espíritos preparadas para fazer esse trabalho do Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Responde da seguinte forma: que dessa maneira que está sendo traçada pela mente de Allan Kardec, não existe um limite dessa maneira que é traçada, mas que o nosso corpo espiritual, que ele se refere, que ele está querendo dizer que é o perispírito, cada vez que nós vamos nos melhorando e nos livrando da materialidade, nos espiritualizando, esse corpo espiritual também vai ficando mais sutil
e não vai mais ter necessidade de encarnar aqui. Muitas vezes as pessoas disseram, porque eu fiz essa pergunta a Divaldo, porque muito antes, no ano de 2005, 2004, 2003, a coisa já há muito tempo já estava separada, vivíamos como irmão. Eu fui pai com 17, ela foi mãe com 15, foi a bonequinha que ela tinha, que era a nossa filha na época. E sabe o que as pessoas me diziam dentro da casa espírita? Aqueles espíritas radicais. Isso é a missão de vocês. Tem que ficar casado até o fim. Meu Deus do céu, já pensou? Aquilo deu até um negócio em mim. Esse cara é tão cruel o espiritismo. Não tinha nada a ver com o espiritismo. Eram os espíritas radicais. Pessoas que só veem por uma única ótica, não estudaram, não abrem a mente para estudar o livro dos Espíritos, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para estudar a Gênesis, para estudar o céu e o inferno, para estudar todas as obras, principalmente o maior tratado de paranormalidade que existe no mundo, que é o Livro dos Médiuns. Sem falar nas revistas espíritas, que tem muito espírita que nem conhece a revista espírita, que é onde tem mais a personalidade de Allan Kardec inserida nas revistas espíritas, né? Mas não vou dizer se a senhora ou o senhor, é a senhora, né? Vai ter que se separar. Aí realmente quem vai decidir é a senhora. Mas espero que. Fernando, mas ela disse que ela já se separou há um ano. É o que ela está querendo dizer, que ela tem medo de sair de casa. Ela continua morando no mesmo lugar. Olha, se for medo de sair de casa por pânico da vergonha, por pânico do. Há muitas pessoas que adquirem pânicos sozinhas, nem precisa de espírito. Sozinho. É o pânico daquilo, será que minha vida vai dar certo? O pânico de arrumar outra pessoa. Muita gente, mulheres, diz assim, os homens são todos iguais. Os homens também podem dizer, todas as mulheres são... Hoje a mulher, ela ataca mais o homem do que o homem ataca a mulher. Não é? Um dia desse eu vi uma moça dizer assim, quando passou um rapaz, lá em casa. Eu digo, o quê? Isso não existia assim, não. Hoje em dia o negócio está... Mas essa vergonha, ou essa coisa de não sair de casa, pode ser inclusive até uma indisposição emocional. E se ela é da internet ou é daqui essa pergunta? Eu acredito que deveria vir aí uma conversa fraterna, conversa discretamente. Não precisa dizer que é eu sou da pergunta, não precisa não. Porque tem gente que fica assim, ó. Eu quero ver quem é da pergunta agora. Essa curiosidade é infernal, isso é um vício, né? Ninguém tem que ter curiosidade. Só diga assim, eu queria marcar uma conversa fraterna. Só isso. Aí o curioso vai dizer, será que é essa? Esse? Isso é que é ruim, né? Mas a gente pode trabalhar isso aí, o medo de sair de casa. Ok? Então, vamos a uma pergunta da internet. Já são 8h30, nem parece, né? Eu não hipnotizei ninguém, tá? Tá todo mundo aí acordado aqui, ó. É que eu fui dar uma palestra no lugar, a pessoa disse assim, a palestra não era espírita, era profissional. Para quem não sabe, a gente trabalha na área profissional com a voz, né? E aí a pessoa disse assim, esse homem hipnotizou a gente! Porque eu não vi a hora passar, porque o homem tinha combinado com outra pessoa de sair só meia hora de palestra. Eu tinha dado 1h e 55 minutos de palestra. E ele quase que perdeu o compromisso dele, praticamente, né? E o homem ficou irritado e me culpando, que eu era um hipnotizador. Que eu tinha feito mal a ele, não posso fazer nada. Gostaria de saber como é visto o uso recreativo da maconha pela espiritualidade e qual a influência desse hábito na evolução espiritual. Olha, essas questões materiais, dentro do Livro dos Espíritos tem um capítulo sobre os códigos morais, né? E é muito rico, porque fala das leis morais, que é um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, vocês podem procurar. E lá, o que eu acho fantástico é que eles dizem o seguinte, que em épocas e épocas e épocas, por culturas, algo que é ruim para nós é bom para o outro. Se você for analisar algumas aldeias indígenas na Amazônia, que usam a folha de coca para entrar em transe, usa a folha de coca para remédio há muito tempo. Entrar em transe porque é um ritual onde eles podem afrouxar os laços, não é? E entrar em transe. E usam para uma coisa boa. A maconha agora, eu acho que não sei se é no estado da Flórida, Califórnia, não sei onde é que é, vocês sabem não.
Uruguai é liberada? Ah, estão comercializando, ó, o Uruguai. Mas os Estados Unidos também, eu vi uma matéria aí, que o pessoal está comprando e tudo. Olha, quando eu estive em Zurique, o pessoal dizia, tem que ir naquela praça de Zurique para me ver. E eu até curioso fui. Eu tinha uns compromissos, eu digo, não, eu tenho que ir nessa praça em Zurique. Eu fui. Cheguei na praça procurando os viciados, né? Porque disseram que o governo ajuda. Cara, só tinha um homem, todo tatuado, todo louquinho assim, mas ele nem era de lá. Parece que ele era da Holanda e ele andava pela Europa toda, estava parado na praça. E nem fumava nem maconha e nem cocaína. Era naturalista ainda. Uma pessoa da lanchonete me falou assim, de um quiosque lá próximo. O que é que fez o governo suíço? Ele ajuda, quando você não tem uma renda, né? Eles ajudam você a ter aquela renda de 2.600 francos, que era naquela época, vamos supor. Mas lá as pessoas respeitam as leis. Na Suíça, uma lei moral, lá as pessoas não querem conflito, não querem... você entra num trenzinho daqueles, se você não pagar, você tem vergonha, você desce para pagar na máquina, porque se pegarem você, eles põem uma plaquinha e você vai até a delegacia lá com dizer que você não pagou e ninguém quer fazer passar por isso. Agora, a espiritualidade não pode dizer nada porque são muitas culturas diferentes. Olha, ter 7 esposas em certos lugares da Arábia é lícito, né? Aqui no Brasil você vai preso. É bigamia. Lá é harmonia. Divisão, alegria, né? Agora, isso vai depender muito, porque tem lugar que isso vai dar certo. Porque agora, o que é que a espiritualidade pode ajudar aí? Vamos aprender um pouco agora. Isso é muito antigo. Minha avó já dizia: o que vale é a intenção. Se a intenção for acabar com o tráfico, porque o que acaba com o que faz mal a droga não é só que a pessoa é viciada, é o traficante. Porque o traficante pega esse dinheiro, mata as pessoas, faz coisas erradas, a pessoa se vicia, a pessoa rouba dentro de casa, rouba tudo. Se tiver assim, isso não vai valer nada. De tanto que se paga, porque assim, diz que não é uma lei, quando tem muita oferta, o que é que acontece? O preço. Quando não tem tomate, o tomate valeu ouro aí, né? Mas quando tinha tomate, o pessoal já estava jogando até tomate um no outro. É a lei da oferta e da procura. O que vale é a intenção. Mas a espiritualidade não pode se meter porque espíritos descem à Terra para fazer descobertas e para melhorarem as coisas. Há muitos espíritos inferiores na Terra. Quando a gente passar realmente de fato e de direito para um planeta de regeneração, aí nós vamos ter já espíritos que estão nascendo aí e que esses espíritos são tão diferentes que sabe que eles estão sendo nominados de crianças índigas, crianças especiais, porque são crianças que já não querem comer carne, não querem fumar, não querem isso, já fica repreendendo os pais, né? Criancinha pequena, vi uns vídeos aí na internet que colocam que a menina assim, mas por que essa pessoa está sofrendo 2 aninhos, 3 aninhos falando isso? São espíritos que estão renovando o nosso planeta. Isso é um problema que nós criamos da maconha, da droga, que vem substituir as tavernas, onde as pessoas tomavam um barril desse tamanho de vinho. Não é? Só podia ser pirata. Uma época eu li um livro histórico que para a pessoa ser pirata, uma das primeiras provas era se embriagar de rum. Se não se embriagasse de rum, não podia ser pirata. Veja como foram condições viciosas que viciaram o perispírito, o corpo espiritual de muitas pessoas. Nós vamos nos livrar disso, com certeza. Mas é um problema nosso, não é um problema dos espíritos. E sobre isso, pelo menos ninguém veio dizer que tem alguma coisa a dizer sobre isso. Ok? Por que fazemos coisas erradas e depois nos arrependemos e pedimos perdão? Adianta isso? Olha, agora há pouco nós falávamos que pedir perdão, no final da questão 661 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe eu gravei muito isso como uma resposta, que para ser perdoado nós temos que mudar, o que é que eu tinha falado? Mudar o quê? Nossa conduta, nossas atitudes, nossa conduta. Aí sim, vale. Quando eu mudo a nossa conduta, não adianta eu pedir e não fazer nada, ainda ficar assim, não. Deus, que Ele possa receber em dobro tudo que Ele fez comigo. Meu Deus, isso não é oração. Isso é um pedido de vingança, ainda pedindo para Deus se vingar por você ainda. Se Deus é todo amor, toda bondade, toda coisa, mas vai ver que Deus vai fazer. Não é? Sim, pode sim. É a reparação. Mas é bom que às vezes a gente ensina o mal
esquece de coisas, né? Me vem agora pode ser até uma historinha besta para vocês, né? Não vão rir, por favor, tá? Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Como eu sou do Nordeste, eu prefiro história de cabra com cabrito. 7 cabritos tinha cabra. E a mamãe cabra ia para o bosque ver se encontrava refeição. E disse para os 7 cabritinhos: meus filhinhos amados. Tinha cabritinho maiorzinho, menorzinho. Olha, vocês tenham cuidado com o lobo. Ele é muito ardiloso, aquele malandro. Ele tem 2 coisas que eu vou dizer para vocês. A questão da pata, que é preta a pata dele, e a questão da voz rouca. Vocês vão saber que é ele. Não abra a porta. Ele vai querer dizer que é a mamãe, mas não é a mamãe. E um cabritinho lá, muito espertinho, fez assim: mamãe, só isso? Ah, só isso basta. Já é demais para a cabeça de vocês. É assim que muitos pais, muitas mães, em vez de avisar hoje, que hoje se você não avisa, a internet avisa, meu querido, minha querida. O YouTube tem lá, às vezes as pessoas não querem dialogar com os filhos. E aí a mamãe foi, a mamãe cabra. E o lobo veio, quando viu a mamãe cabra indo, o lobo fez assim, ó, com a voz rouca, né? Ah, é a mamãe que dá os presentinhos que eu trouxe para vocês. Aí os cabritinhos: não, esse é o lobo. A mamãe não tem voz rouca, não. O lobo ficou zangado, foi lá, comprou argila, comeu um monte de argila para a voz ficar bem suave, mas botou a pata preta na janela. A voz ficou suave, mas eles viram a pata preta. Mamãe não tem pata preta, não. Aí ele foi lá no padeiro, você sabe, né? Botar trigo fez o padeiro botar trigo lá na pata dele. Aí botou a pata branca assim, aí os cabritos: é mamãe, é mamãe, é mamãe. Aí abriram e devorou os 7 cabritinhos. Moral da história: ou a gente aprende com mais profundidade, ou a gente aprende a melhorar, ou com certeza nós seremos devorados pelos lobos da vida, que é o orgulho, o egoísmo, que são realmente as ervas daninhas, os lobos mau da nossa vida. Que Papai do Céu abençoe a todos nós, muita paz e uma ótima semana e um ótimo ano de 2014 para todos nós. Assim seja. Eu vou pedir agora então que os passistas puderem e vamos agora então ouvir a oração final pronunciada pelo Zé Araújo, fechando nossos olhos, né? E já estamos recebendo nesse momento o passe. Queridos do coração, a melhor coisa na vida é a consciência tranquila, é o amor que renova a vida, é o perdão que nos ensinou nosso Senhor para amar e suportar melhor a dor. Pois nesta noite, sobre as cabeças de todos nós, hosanas das alturas são emanadas para nossa procura da felicidade que não tarda pelo nosso melhoramento. Portanto, meus irmãos, perdoa verdadeiramente, deixando para trás as quimeras, os entraves da vida do rancor, da mágoa, da maledicência que afasta os teus gênios bons, que são os anjos da guarda. Busca em ti uma consciência tranquila, e o amor e a vida te brilhará, e a felicidade não tardará.
Que assim seja.